Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do Coffee and Play, um produto estude que visa disseminar conhecimento sobre diversas áreas, e hoje nós temos aqui um convidado muito especial. Considerando que estamos no mês de setembro e é um mês mundialmente, onde se trata, se fala e se dissemina várias campanhas sobre o suicídio, vamos conversar, trocar ideias sobre como poder ajudar as pessoas. Então, hoje trouxemos o Wagner Costa, que é psicólogo, que é um entusiasta, eu não sei se é essa a palavra, mas assim, uma pessoa que vive em função hoje de tratar e de defender e de levar as suas falas ao maior número de pessoas possíveis sobre saúde mental, suicídio e diversos outros temas, em suas redes sociais. Wagner, seja muito bem-vindo. Eu espero que a gente consiga aqui conscientizar, levar um pouquinho mais de conhecimento sobre esse tema tão importante. Então, esse ano nós temos como tema: a vida é a melhor escolha. E esse é um tema extremamente importante porque muitas vezes, quando nós falamos da vida e nós falamos de suicídio, as pessoas elas sempre têm uma certa rejeição. E é importante falar sobre a vida, de como viver, de como você pode transformar a sua vida em algo melhor, porque sempre é possível viver melhor e ser mais feliz. Isso tudo é uma questão de como a gente encara, principalmente, o ambiente que a gente vive, É uma questão de modelo mental, de como a nossa consciência percebe os acontecimentos, eu acredito, um pouco nisso, os acontecimentos e como eu lido com esses acontecimentos. Então, eu posso ser um otimista ou eu posso ser um pessimista e viver me vitimizando em decorrência de tudo que acontece ao meu redor. E acabo gerando um quadro depressivo ou um quadro de ansiedade, que isso pode evoluir para um pensamento suicida ou uma ideação suicida, por exemplo? Sim, isso que você fala é muito importante, essa ideia do modelo mental. Hoje, uma das abordagens terapêuticas mais difundidas é a terapia cognitiva comportamental. Sim. Nessa terapia, a base dessa terapia é dizer para as pessoas que as nossas emoções são resultado dos nossos pensamentos. Então, eu devo ensinar criança, jovem, adulto, sempre trabalhando para que ele compreenda que o pensamento, aquilo que eu penso, gera o que eu sinto. E a partir daí vem essa ideia de que eu posso desenvolver a depressão a partir do meu modelo de pensar. Se eu for uma pessoa pessimista, se eu for uma pessoa que tudo eu reclamo, que tudo está ruim, eu vou tender a ter um comportamento que pode me levar à depressão. Quando a gente fala de modelo mental, a gente carrega isso como uma herança. Sim, o modelo mental é como se fosse um programa que ele dispara na hora que acontece alguma coisa. Então, por exemplo, na minha percepção, me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito assim, que a forma como nós somos criados, a forma como os nossos pais nos orientam e a forma como eles se comportam, isso acaba refletindo muito na criança e na forma como ela vai ser, como ela vai crescer e vai se desenvolver. Então, se o meu ambiente familiar ele já for um ambiente que tem modelos mentais de pessimismo, de vitimização, de ó céus, ó vida, nada funciona, nada presta, eu acabo internalizando isso e me tornando um espelho desse pai e dessa mãe? Também. Tem duas coisas que nós precisamos levar em consideração. Então, você que nos escuta aí, perceba o seguinte: você tem a questão genética, que você traz alguns perfis de personalidade, que isso é genético. Sim. E tem a questão do aprendizado. Então, a criança, ela imita os pais, ela aprende por imitação. Pais que têm baixa autoestima, geralmente, educam filhos que terão baixa autoestima. Então, é importante, quando eu penso em saúde mental, eu tenho que pensar em mim, porque indiretamente eu estarei sempre influenciando meus filhos. E é muita questão, por exemplo, fazendo uma analogia bem que eu sempre ouço, é a história do avião,
Por que você põe a máscara primeiro em você para depois colocar no outro ao seu lado? Quando a gente fala de saúde mental, a gente precisa entender que eu preciso estar bem, eu preciso ter a consciência sobre isso. A partir disso, eu consigo ajudar a construir e formar outras pessoas. Sim. Então, como pais, nós somos responsáveis pela formação desse indivíduo, também sua saúde mental. Não é só proporcionar alimentação, saúde e segurança, mas é também proporcionar um crescimento de consciência e de vida muito diferente da forma como nós somos educados. Porque eu penso assim, nós não fomos educados, nós brasileiros, não somos um povo educado para lidar, por exemplo, com a educação financeira. Né? Nós aprendemos a lidar com o dinheiro na fase adulta e muitos se dão bem e outros não sabem lidar com isso. E aí, quando a gente fala de saúde mental, isso também não é conversado, porque às vezes nós crescemos em um ambiente que foi ou é depressivo, de violência e tal, e aí a gente não entende como isso afeta quem convive com a gente. A gente não consegue perceber como isso acaba espelhando nos nossos filhos. Então, eu acho que como adultos, né, pessoas que vão hoje ser mais capazes de ajudar as crianças, a próxima geração, a ter uma saúde mental melhor do que a que nós temos hoje, a gente precisa discutir e entender que todos os nossos comportamentos e todas as formas que nós temos de nos expressar e principalmente de saber lidar com as dificuldades da vida, elas vão orientar os nossos filhos e as pessoas ao nosso redor sobre como eles também vão se comportar diante disso. Sim, uma coisa que é importante é percebermos que sempre os filhos, eles vão ter os pais como modelo. Sim. Então, muitas vezes as pessoas não percebem isso. Elas acham que o fato de falar para o filho, seja assim, tenha tal comportamento, ela acha que isso educa. E, na verdade, não educa, porque a educação, o que o filho aprende, ele aprende na interação. Então, não é aquilo que você, pai e mãe, diz, o responsável diz para a criança, que faz ela aprender. O que faz ela aprender é a interação. Então, tem o que você vive e o que seu filho interpreta de tudo isso. E aí, o que é mais importante? Que as crianças aprendem por imitação. Um comportamento pessimista Sim. vai ser imitado. Tem uma música famosa, né? Ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. Essa expressão, ela é bem verdadeira. Porque muitas vezes nós resolvemos os problemas da vida copiando a maneira que nossos pais resolviam. Às vezes eu não gostava como meu pai lidava com os problemas, mas eu repito o mesmo comportamento. Então é muito importante esse processo de educação. E aí um podcast como esse, ele tem um papel mais importante ainda, que é o fato de ficar gravado e as pessoas poderem assistir várias vezes, porque a repetição gera padrões de funcionamento do cérebro. E aí uma questão que eu vejo que é muito importante e que a sociedade ela tem começado a observar esse movimento, e eu acho que o fato de nós termos o conhecimento hoje, né, sendo mais disseminado, mais oportunidades de acesso a conhecimento, por mais que eu não queira buscar aquela informação, ela aparece na minha timeline em algum momento. Então a gente vai começando a querer entender um pouco mais sobre ansiedade, sobre depressão, sobre saúde mental, que tem se falado muito hoje, dentro das empresas, fora das empresas, dentro das famílias. E eu acho que é um processo hoje que a gente precisa fortalecer, que é a busca do autoconhecimento. Que é realmente a pessoa entender se ela precisa passar por um processo de terapia, se ela precisa passar por outras terapias, porque não é só, eu acredito assim, né, que não é só o fato de eu pensar que isso vai resolver os meus problemas, mas é eu principalmente entender se eu tenho ou não problemas a serem resolvidos. Então, ter essa consciência ajuda com que o nosso comportamento seja mais assertivo, seja mais positivo diante das outras pessoas e diante das dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia.
Então, quando eu tenho essa autoconsciência e que eu busquei isso através das terapias, na psicologia ou nas terapias alternativas, eu acho que é um processo importante porque eu acabo influenciando o meu meio. Eu acabo mudando a minha realidade em torno. Não significa dizer que o que o meu pai ou a forma como eu vivi até hoje é errada. Mas é o que eu posso, a partir de hoje, a partir dessa mudança de chave, desse modelo mental novo, construir novos comportamentos, novos relacionamentos e mudar isso tudo. Faz sentido? Faz sentido. Uma das coisas muito importantes é autoconhecimento. Hoje as pessoas estão muito focadas em ganhar dinheiro e ter sucesso profissional. Sim. E elas esquecem que saúde mental é algo mais abrangente. Então, a Organização Mundial de Saúde, quando fala de saúde mental, diz que ter saúde mental é você ser capaz de lidar com o estresse do dia a dia, Sim. ser capaz de resolver seus problemas, ser capaz de ser útil no mundo e na comunidade onde você atua. Como é que eu vou obter essa saúde mental? A partir das observações e da interação com o outro. Então, uma coisa super importante é a qualidade dos meus relacionamentos. Como eu me relaciono com as pessoas, como eu lido com os problemas, como eu lido com as frustrações. E aí, quando o tema é o suicídio, o que nós percebemos é que a pessoa que morre por suicídio, na grande maioria das vezes, ela estava vivendo com complicações, ela estava vivendo um momento muito conturbado da sua vida, onde ela não soube encontrar uma solução. E aí o que eu considero mais grave, ela não encontrou ninguém que criasse uma interação com ela capaz de abrir um espaço de comunicação. Uhum. Porque quem comete suicídio, tem um livro muito famoso que ele fala, né, que o suicídio é um crime da solidão. Quando se fala que é um crime da solidão, é exatamente aquela pessoa que ela não encontra ajuda. Não é que a ajuda não esteja próximo a ela. Às vezes a ajuda está ali disponível, Sim. mas ela não consegue acessar. Porque o deprimido, a pessoa que tem um pensamento deprimido, ela tende a ter uma visão negativa de si mesmo, ela tende a achar que as pessoas à sua volta não ajudam ela, e ela tende a achar que o futuro não tem solução, não há solução para o problema dela. Então isso faz com que ela se isole cada vez mais. Então acho que o grande desafio, e aí eu digo assim para quem nos escuta, o grande desafio é nós abrirmos um canal de comunicação com as pessoas. Sim. Você me emocionou e ao ouvir isso me fez lembrar de um episódio do qual eu passei e quero compartilhar a vivência. Em 2017, eu tive um problema de saúde onde eu tive uma crise de dor e que ninguém conseguia descobrir a causa dessa dor, tá? Hoje, a causa dessa dor, na época não aparecia nos exames, mas era uma compressão de nervo e que desencadeava uma descarga elétrica, como se eu tivesse o tempo inteiro pegando um choque. Aí você imagina uma pessoa que tá aqui o tempo inteiro pegando choque. E, assim, de forma ininterrupta, eu passei mais de 3, 4 meses nesse processo. E a parte que mais dói é que, assim, por não ser uma doença visível, é diferente quando você tem a empatia pelo outro, que diz assim, eu estou com câncer. E aí você vê que ela tá magra, que ela perdeu o cabelo, que ela teve uma retirada de uma mama, que ela tá passando por um processo. E quando você passa por um processo, e aí eu penso que também os pacientes de fibromialgia, que são dores internas, ou o sistema nervoso da pessoa desencadeia síndrome dolorosa miofascial, situações em que o corpo responde de outras maneiras e que causam dores no corpo, através do nosso sistema nervoso. Enfim, eu não sou médica para detalhar isso direito, mas assim, o que eu quero dizer é que nem mesmo os especialistas que me atenderam à época tiveram a capacidade de ter a empatia de entender que eu estava num processo de dor.
E aí eu fui jogada de um médico para o outro, de um especialista para o outro. Não, porque não tem nada aqui, não, ninguém consegue ver nada. E aí um dia eu cheguei num médico e disse assim, eu não aguento mais ter dor. E quando eu falei isso, ele segurou a minha mão e eu disse assim, ninguém merece ter dor. E eu vou te tirar disso. Eu até me emociono, não sei nem se devia ter chegado a isso tudo. Mas assim, a questão é que às vezes o sofrimento do outro não é uma ferida aberta que o outro vai enxergar. Mas ó, essa é a grande questão, porque o sofrimento psíquico, ele é considerado bobagem. E isso é cultural. Geralmente as pessoas dizem assim, isso não é nada não, é psicológico. Quando as pessoas usam esse termo psicológico, elas querem dizer que não é nada. E banalizam, né? E é uma banalização. Isso que você falou da dor, né? Hoje tem vários estudos mostrando alguma coisa que a ciência vem se questionando, os neurologistas vêm se questionando. Algumas pessoas têm uma imagem da coluna onde o nervo está sendo comprimido e essa pessoa não sente dor. E outras pessoas têm só um toquinho lá e a dor é intensa. E então, é exatamente o meu quadro. Então o que acontece? Descobriu-se que isso tem alguma coisa com o funcionamento da mente. Só que como é que a mente funciona? Nós não sabemos. A realidade, olha, você que está nos ouvindo e nos assistindo, nós não sabemos como a mente funciona. Então nós temos milhares de teorias, mas que não resolvem o problema. Então o que nós temos que ter? Muito acolhimento. Exatamente. E isso nos falta ainda em todos os âmbitos, Por quê? Porque o sofrimento psíquico que leva alguém a tirar a própria vida é algo que para essa pessoa é intenso demais, mas que as pessoas à sua volta elas não conseguem perceber. Então você sofre com a dor e sofre com o descaso que você vê acontecer Exato. Em relação ao seu sofrimento. E aí, eu não tinha consciência, mas eu me lembro do dia e do momento, mas eu não tinha consciência até passar por outra terapia, que foi a microfisioterapia. Hoje eu falo abertamente porque eu tenho consciência e eu acho que é importante falar isso. Não é porque você se torna uma empresária de sucesso ou você está bem sucedido na sua carreira que você, né, em algum momento não tenha tido depressão ou crises de ansiedade, que eu acho que a gente precisa tratar e a gente precisa ter consciência de que precisa ser tratado. A gente precisa entender que não é uma banalidade e que se é, sim, já um diagnóstico, precisa ser tratado. Então eu entrei nesse processo decorrente de um processo de dor, quando eu recebi o diagnóstico de depressão. E, ao mesmo tempo, a banalização do meu quadro pelos médicos que me atendiam fez com que eu tivesse um pensamento suicida. Fez com que eu tivesse, ao sair de 3 consultas na mesma manhã, a vontade de acabar com aquilo. E aí você pode confirmar o que eu vou dizer aqui, que na maioria das vezes esse pensamento suicida não é porque eu quero morrer, é porque eu quero acabar com o sofrimento. Aquilo me incomoda tanto e eu não sei lidar com isso. Hoje se diz o seguinte, que eu posso medir a tua saúde mental pela capacidade que você consegue ter de lidar com as mudanças e o sofrimento da vida. O que é uma coisa altamente complexa, porque às vezes a gente acha assim, alguém está triste, ei, para com isso aí, ei, te anima, ei, vai ler um livro que passa. Não é assim que funciona. Sim. Porque o que é banal para mim pode ser mortal para uma outra pessoa. Então eu costumo dizer que eu tenho que olhar o outro como se fosse eu precisando de ajuda. Exato. Porque aí sim eu vou te olhar e vou perceber que não é bobagem. Porque não é o que eu falo, é como eu te recebo. Sim. E se nós falamos nesse Setembro Amarelo, nessa ideia da prevenção ao suicídio, o principal foco do Setembro Amarelo tem que ser ensinar as pessoas a acolherem os outros. E aí nós ficamos com medo de falar sobre suicídio, porque é muita informação, é muito pesado. Uma vida boa se começa com bons relacionamentos. Bons relacionamentos. Como viver bons relacionamentos?
Aí é aquilo, é inteligência emocional, Sim. autoconhecimento, meditação hoje é uma atividade muito intensa que hoje a psicologia vem trabalhando. E aí tem uma coisa, Vitória, que é muito interessante. Hoje tem uma nova área, uma nova abordagem de psicologia chamada psicologia positiva. Sim, qual é a ideia da psicologia positiva? É você desenvolver no outro os potenciais dele. Porque a partir do momento que eu desenvolvo os meus potenciais, eu lido melhor com todos os problemas da vida. A ideia é, em vez de focar no problema, eu foco na vida para melhorar a vida. Sim. E é uma questão assim que é tudo como a gente busca entender as soluções diante do problema. Então, assim, eu penso, e é uma passagem de uma fala do autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele diz assim, diante dos problemas, a gente precisa... Estou sintetizando um pouco da fala, que dizia assim, diante dos problemas, eu não posso baixar a cabeça e me lastimar, mas eu preciso pensar em como resolvê-los. Quais são as minhas alternativas, né? Então, o acolhimento, principalmente quando a gente fala do outro, da saúde, a gente vê o outro triste naquele dia, a gente sabe que essa ideia que principalmente as empresas pregam de que os problemas ficam lá fora, isso quando não a gente existe. Não existe. Eu trabalho com RH, sei lá, quase 20 anos, e eu sei que não existe. O que a gente tenta, sim, é transformar um ambiente saudável. E isso precisa ser feito a partir do momento em que a gente tem uma escolha de equipe saudável. Então, às vezes, um elemento dentro de um ambiente de trabalho, ele pode danificar a saúde mental de todo o resto. E a gente precisa também, como gestor, estar atento a isso, né? Sim. Assim como a gente tem que estar atento, se eu não sou o causador desse mal-estar dentro do ambiente de trabalho, às vezes a gente não percebe. E aí a importância dessa busca pelo autoconhecimento. O que realmente as pessoas estão querendo me dizer? Entendeu? Então, assim, quando... outro dia eu ouvi assim, não, as pessoas têm medo de falar contigo. Eu falei, mas falar comigo por quê? Eu não brigo com ninguém. Entendeu? Não, mas sei lá, né? Não, gente. Às vezes não é porque a gente está numa posição, né, de direção, um monte de funcionário, que as pessoas precisam ter medo de chegar. Pelo contrário. Pelo contrário. Então, assim, elas se assustam quando se cria essa imagem de que porque a gente está numa posição hierárquica alta, a gente não é acessível. Pelo contrário. Né? Essa coisa do ambiente é muito importante, porque um influencia no outro e você não percebe. Hoje tem vários estudos mostrando que a situação mental, a minha emoção, a gente usa o termo, né, o clima emocional, ele é contaminador, é como se fosse um vírus. Então, se eu estou triste, em poucos minutos eu posso contaminar as pessoas que estão à minha volta. Por isso que é tão importante nós observarmos o outro e fazermos esse tipo de intervenção, de ir lá e dizer, ei, você está bem? Hoje eu estou te achando diferente. Porque uma das coisas importantes para se prevenir o suicídio é nós percebermos a mudança de comportamento do outro. E no ambiente empresarial, no ambiente de trabalho, isso é fundamental. Alguém está observando como as pessoas se comportam. Quem ficou mais agressivo, quem começou a se isolar mais, quem começou a ter muitos problemas. Por quê? Porque é aquilo que você falou, o foco, quando eu estou focado só no problema, eu não enxergo as soluções. Então, quando eu tenho um problema, eu tenho que reconhecer, ok, isso aqui é um problema, eu não sei resolver, mas eu posso pedir ajuda, eu posso encontrar outras saídas. E eu acho que a gente tirar esse medo, né, de se despir disso, eu acho que é a questão mais importante. Porque assim... E não é fácil. Não é fácil, porque assim, é difícil... Eu levei muito tempo para processar a informação de que eu tinha depressão. Porque eu não aceitava, né, o fato de eu, uma pessoa estudada, bem resolvida, não havia problemas que me causassem isso. Mas eu esqueci que a minha saúde não estava boa.
e que eu estava tendo descaso, né, assim, de ninguém olhar para mim, porque eu não tinha eu não estava careca, eu não tinha uma ferida aberta, eu não tinha levado, sei lá. Isso é muito isso é chocante, porque o que acontece? Existe um preconceito. Então, qual é o raciocínio, o senso comum? Se eu tenho dinheiro, se minha vida tá boa, eu estou me alimentando, tal, não é para ter depressão. E depressão não tem a ver com o que está acontecendo externamente. Às vezes é um pensamento que está martelando na minha cabeça, que eu não sei qual é. Isso é que é interessante. E aí, essa ideia do senso comum de que terapia é bobagem, que você não precisa de ajuda, as pessoas não buscam esse autoconhecimento. Porque, como você falou, como que eu vou ter depressão se minha vida está tudo ok? Sim. Não podemos esquecer que existe a depressão, que é desequilíbrio químico do cérebro, mas existe a depressão que é um pensamento que está ali minando, é uma coisa repetitiva que está na minha mente, que às vezes eu não tenho conhecimento daquilo. Vitória, aproximadamente 55% dos suicídios no mundo são decorrentes de depressão e, na maioria das vezes, depressão não tratada. Porque a Organização Mundial de Saúde diz que somente 10% das pessoas recebem tratamento. Sim. Isso é muito porque pouco. Ainda não é uma coisa que o acesso é fácil e tão pouco é barato. Não, e não só o acesso. Quando você tem acesso, às vezes a pessoa leva de 3 a 5 anos andando no sistema de saúde e não consegue descobrir que ela é ansiosa ou deprimida ou que ela tem um quadro de bipolaridade. Isso mostra que os nossos profissionais de saúde não estão treinados o suficiente para compreender a situação mental do ser humano. Hoje nós desenvolvemos muitas especialidades e aí se eu vou procurar um profissional que cuida de uma determinada coisa, ele só olha aquilo, ele não olha o quadro. Então, na maioria das vezes, a pessoa faz exame, faz endoscopia, porque ela procura que ela tem algum problema no estômago, na garganta, não sei o quê. Ela passa 3 anos investigando até que alguém, e às vezes assim nos corredores, diz: menino, isso não é ansiedade, isso não é depressão. Aí a pessoa desperta para aquilo. Por quê? Porque nós não queremos ter uma depressão e uma ansiedade. Sim. Então é muito importante nós pensarmos na informação. O que é depressão? Porque quando se fala em depressão, eu estou falando de alguém que perdeu o prazer pela vida. A pessoa deprimida, ela perdeu o prazer pela vida, ela chora por quase tudo, ela não sente mais vontade de fazer nada, ela perde a energia. E aí isso se reflete sono, ou exagerado, ou ela tem insônia. Na alimentação, que ela vai comer demais ou comer de menos. Ela passa a sofrer e não querer mais conviver com o outro. Ela se isola. Todo mundo precisa observar isso. Todos nós precisávamos conhecer os sintomas da depressão. Sim, e eu acho assim, por experiência, e aí foram as duas, eu fiz todas as buscas possíveis do que existia e existe, que foi a regulação hormonal, que foi a química do corpo que estava desregulada. Aí vem a questão das terapias, da psicologia, da hipnose, da microfisioterapia. Eu fui em tudo que você possa imaginar. Deixa eu fazer um parênteses, porque tem uma coisa assim. Aí as pessoas pensam: deu certo para mim, vai dar certo para todo mundo. Não funciona assim. Não funciona. Só para você ter uma ideia, 30% da população não responde aos remédios que nós temos para depressão. Então, e aí foi por isso que eu fui atrás de conhecimento. Por quê? Porque a medicação não me ajudou. E aí, no que a medicação não me ajudou, porque assim, você sai do psiquiatra, ele te passa um remédio. E aí, aquilo não fez efeito. Eu continuei no mesmo quadro, né? 2, 3 meses, não fez efeito. Então, eu falei, não, eu vou buscar. Eu tenho consciência de que alternativas eu posso buscar. E aí, fui buscar outras situações. E essas outras situações, cada uma foi me ensinando de formas diferentes a enxergar e ter mais conhecimento sobre mim mesma.
Mas essa é a grande questão, que aí eu vou me conhecendo e eu vejo o que funciona para mim. Exatamente. O que ocorre? Na maioria das vezes, pelo hábito de tomar um remédio e ficar bom, nós queremos algo que funcione de forma imediata. De forma imediata. E aí eu vou te dizer assim, esse processo inteiro, hoje, vamos dizer que a minha sanidade mental, ela tá equilibrada, né? Mas assim, foram quase 5 anos de buscas, de ajustes, de entender que a atividade física precisava entrar na minha rotina, de que a alimentação precisava melhorar, de que a qualidade do meu sono precisava melhorar, de que eu precisava ter regulação hormonal, de que não só a terapia com psicólogo, mas outras fontes de terapias também precisavam acontecer, e uma foi complementando a outra. Mas eu tenho relatos de amigos que fazem terapia a vida toda e estão bem, e que só aquilo funciona. Sim. Mas o que a gente precisa também dizer e eu acho importante, por ter me permitido viver todas as possibilidades, quebrar essas barreiras de preconceito, de procurar o psicólogo, de procurar um hipnólogo, de procurar a microfisioterapia, de procurar o psiquiatra, entendeu? Porque às vezes a intervenção é medicamentosa mesmo. Sim, hoje nós temos muita E até gente. mesmo a endocrinologia para regulação hormonal. Então a gente tem que olhar todo esse quadro, na minha leitura, para dizer assim, o que funciona e não Mas achar... eu queria falar, essa coisa do preconceito. Nós hoje temos grupos de pessoas que dizem assim, a depressão é falta de fé. E aí, se você tem depressão é porque você não tem fé. E aí tu não fica curado, aí tu tem 2 problemas, tu tens a depressão e a falta de fé que tu não consegue resolver. Então é muito importante, por exemplo, o padre Fábio de Mello deu um depoimento que ele teve depressão. Sim. Né? E ele mostrando como foi difícil para ele, uma pessoa que passou a vida toda cultivando a questão da fé. E alguém que vive para isso, não é uma pessoa que vai de vez em quando à igreja. É alguém que vive a igreja, que vive o cristianismo, que tenta colocar aquilo todo o tempo na sua vida. Acho muito importante esse tipo de depoimento, porque vai mostrando que não é algo tão simples. A mente humana, quanto mais nós estudamos o cérebro, mais se descobre a complexidade do cérebro. Não é fácil, por isso que eu digo, nós não sabemos como a mente funciona. Sim. Se eu quero prevenir suicídio, é importante nós cuidarmos da nossa saúde mental. E aí você falou uma coisa aí que é o simples. O que é que me faz bem? Ler um livro, contato com a natureza. Hoje, os profissionais de saúde dizem, olha, atividade física. Por que atividade física é importante? Às vezes as pessoas não conseguem perceber. Quando você cansa, você respira. O principal elemento de alimento do nosso corpo chama-se oxigênio. Sim. É oxigênio, um pouco do nitrogênio, os gases que nós tiramos da atmosfera. Quando eu canso, eu respiro mais intensamente e isso alimenta meu sangue, que alimenta meu cérebro. Quem respira mal tem mais tendência à depressão. Por isso que hoje a meditação voltou. As pessoas estão trabalhando essa ideia de que respirar calmamente, fazer atividade física, ter uma boa alimentação, e você falou aí a palavra-chave, horas de sono. Quem dorme mais de 8 horas de sono por dia morre antes do tempo, e quem dorme menos também morre antes do tempo. Tem pesquisa sobre isso. E aí, faz o quê Tem nesse pesquisa caso? sobre isso. Se adapte. O que a gente pensa? Eu tenho que trabalhar. Aí tem gente dormindo 4 horas por dia. A longo prazo, isso vai te adoecer. Sim. Só que depois que nós inventamos a luz elétrica, a gente quer ficar acordado até meia-noite. Como é que era antigamente? 7 horas, estava todo mundo se arrumando. 21 horas, estava todo mundo dormindo. 4:30 da manhã, estava todo mundo acordado. A minha rotina hoje de sono, ela inicia às 9 horas da noite. Até às 10, eu já coloquei todas as crianças para dormir. E às 10 eu normalmente já estou também dormindo. Por quê?
porque precisei criar uma outra rotina, que era acordar mais cedo pelo horário que elas entram na escola. Então, se eu quero passar o dia bem, eu tive que entender que eu não poderia continuar com a minha rotina de dormir meia-noite. Então, hoje eu acabo a minha rotina, 7 horas eu janto, quando eu não tô saindo do trabalho, mas assim, até 7h30 a gente tá jantando, e aí 8 horas a gente já tá começando o processo de recolhimento. Se desligar do mundo para descansar. E aí vem essa questão que você falou, que também tem uma conexão muito grande com saúde mental, que é a rotina. Eu tenho que ter uma rotina saudável. Sim. Aí, às vezes, celular. Hoje, até os telefones o meu telefone já tem, né? Ele tem hora para dormir e hora para acordar. Então, quando dá 22 horas, que é o meu limite, eu acho legal, porque a tela do meu celular ela fica cinza. E aí, se eu não tiver ligado, eu percebo, olha, é hora de dormir. Nós precisamos ter esse tipo de rotina. Dormir bem, comer bem, fazer atividade física, cuidar. Outra coisa importante, todo dia alimentar sua mente com uma informação importante, algo que te ponha para cima. Sim. Nós falamos de positividade, mas lembrando que ser positivo não é achar que a vida é cor-de-rosa. Ser positivo é saber que os problemas existem, mas que eu posso encontrar solução para eles. Sim. E aí eu acho uma coisa importante de ser dita é que a gente, dentro dessa questão da positividade, a gente também tem que refletir muito. Como é que eu vou explicar isso? Sobre o comportamento do outro que é alegre demais, que a gente não enxerga. E aí, voltando para a questão de olhar o comportamento, né? Tomar cuidado também com quem é alegre demais. Sim, porque que essa positividade demais, ela pode ser um disfarce. Sim. Se isso é permanente, um disfarce para uma dor, para uma depressão, para alguma coisa. E aí, de repente, a gente recebe a notícia: o cicrano cometeu suicídio. E aí as pessoas perguntam, mas como ele era tão alegre? Exato. Mas essa questão aí, ela é delicada. Eu sempre que dou entrevista por aí, eu falo, né, isolamento demais e alegria demais é sinal de alerta. E as pessoas perguntam, alegria demais? Sim. Sim. Porque às vezes a alegria demais é uma tentativa de compensar um sofrimento. Então eu tento esconder meu sofrimento. E uma das coisas importantes hoje é eu perceber a minha fragilidade. Hoje, o que os estudiosos dizem? Que quando eu reconheço a minha fragilidade e mostro a minha fragilidade para os outros, eu me torno mais forte. Quando eu tento esconder a minha fragilidade, eu me torno fraco. Por quê? Porque eu vou sempre ter que inventar um meio de enganar os outros. E aí entra uma questão que sobre medo, o medo do julgamento, o medo do como o outro vai receber a informação de que eu tenho ansiedade, ou de que eu tenho depressão, ou de que eu tô passando por uma situação e que eu não tô sabendo lidar com isso. E aí a gente vem com uma outra situação, que é a empatia, é se colocar no lugar do outro, é se sentir na pele do outro. Porque o que pode ser simples para você, para o outro, a gente não sabe como ele foi criado, quais são os valores que ele tem, qual foi o ambiente que ele viveu, para poder dizer se aquilo é superestimado ou não. Então, eu não posso julgar a dor do outro sem estar vivendo a pele dele. Sim, mas isso aí tem a ver com isso que nós falamos da positividade. Hoje nós usamos o termo positividade tóxica. Sim. É aquela pessoa, não é nada não é nada não. O outro está pedindo ajuda e eu tô dizendo para ele que não é nada não. Tem um vídeo, um filme que eu não lembro aqui, eu lembrei o nome, é Minha Vida Sem Mim. É um filme que passava sempre aí na televisão. Esse filme é de uma garota jovem que ela recebe um diagnóstico de câncer terminal. Ela não consegue contar para ninguém, porque toda vez que ela vai contar, as pessoas interrompem e começam a falar dos problemas dela. Nós precisamos aprender a ouvir o outro. Às vezes é ficar calado. Mas eu não sei o que dizer. Não diga nada. Sabe, eu costumo dizer, ei, tô aqui. Quer chorar? Vamos chorar junto. Quer ficar calado? Exatamente. Vamos ficar calado junto. Aprender isso é muito, muito, muito importante.
E nós temos medo de conversar sobre problemas porque ninguém é treinado para conversar. A gente fica sempre achando e querendo que a vida seja feliz. Hoje se diz que um dos problemas da vida é o conceito de felicidade que nós temos. Porque muita gente acha que ser feliz é não ter problema. E a vida, ela é composta de problemas, de soluções, de alegrias, de tristezas, né? Aquele filmezinho. E já diz a frase lá quando a gente casa, né? Na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. Você tem que balancear essas duas coisas. O filme, né, Divertidamente, que ele mostra dentro da mente da criança, ele vai mostrando exatamente isso. Não existe alegria sem tristeza. Não existe escuridão e claridade. Essas duas coisas sempre são complementares. E a gente precisa aprender a equilibrar isso e ter a consciência de que precisa de ajuda quando essa ajuda já ultrapassa da minha condição de resolver. Sim, eu reconhecer que eu preciso de ajuda. Então, às vezes, eu tenho que perceber, olha, tá na hora de buscar ajuda. Eu estou me isolando, eu não estou me sentindo bem. Que é um outro desafio. Nós costumamos dizer, né? Se você sente sintomas de depressão, ou se você conhece alguém que sente, busque ajudar. Busque ajuda. Se você não sabe como ajudar, procure alguém que sabe. Procure um profissional. Sim. Procure esclarecimento. Vai ler alguma coisa. Hoje nós temos muita informação. Sim. E é preciso olhar para o outro. Uma coisa importante. Neurônio espelho. Hoje tem o conceito de neurônio espelho. Então, se eu olho para você e você está triste, eu leio na tua face que você está triste e eu sinto que você está triste. Mas nós ignoramos isso. Nós precisamos realmente validar aquilo que nós sentimos e o que nós percebemos do outro. Nós estamos fugindo das emoções. Por isso que hoje se fala tanto em inteligência emocional. É um tema que voltou. Hoje as empresas falam muito em espiritualidade na empresa. Sim. E às vezes a gente fica, mas o que é mesmo esse tema? Como é que eu desenvolvo espiritualidade no ambiente de trabalho? Aí as pessoas confundem isso com religião, com espírito, com isso e aquilo. E quando, na verdade, tudo tem a ver com convivência. Como é que eu estou interagindo com o outro? Isso é o ponto principal. Se nós queremos prevenir suicídio, nós precisamos aprender a melhorar a nossa interação com o outro. E eu acho que para fechar toda essa conversa, no meu ponto de vista, né, a gente precisa aprender a ter mais empatia com o outro. E principalmente saber observar essas mudanças de humor, de comportamento. E às vezes é chegar e dar um abraço. Entendeu? Essa questão do contato humano, ela muitas vezes é a única coisa que a pessoa precisa receber naquela hora. Então, se você viu alguém triste e está ali no seu convívio, se você não tem coragem para abordá-la, ou não tem proximidade para abordá-la, só diz assim, hoje é o dia do abraço, vim lhe dar um abraço. Que eu acho que é uma forma de a gente quebrar essa barreira e chegar no outro, né? É uma forma como eu vejo e como eu tenho tentado transformar as pessoas e o ambiente dessa forma. Eu acho que quando a gente percebe isso e muda os nossos comportamentos, isso vai refletindo de forma positiva. Então a gente vai acolhendo as pessoas ao nosso redor. Essa interação ela é muito importante, o contato. Hoje, é aquilo que nós sabemos lá da infância, e nas maternidades hoje tem a mãe canguru. Sim. Qual é a ideia da mãe canguru? Uma criança que está adoentada, quando ela tem contato pele a pele com outro ser humano, ela melhora. Ela melhora. E isso se descobriu por observação. Sim. Então nós sabemos que um abraço, um contato, a presença ajuda o outro. E nós precisamos treinar isso. E isso poderia ser treinado todos os dias. Sim. E aí, Wagner, vamos chegar ao fim do nosso bate-papo, mas eu acho que assim é o primeiro de muitos, porque eu acho que a gente pode conversar sobre isso e muitas outras coisas, né, ao longo de todo esse tempo. A gente pode vir para falar sobre inteligência emocional, sobre diversas outras situações, principalmente dentro do ambiente de trabalho, porque uma parte da nossa vida a gente vive no ambiente de trabalho, mas eu acho que
não só falar de suicídio no mês de setembro, mas a gente passar a se comportar e observar o comportamento dos outros, né, de forma mais cuidadosa, mais zelosa, para que a gente salve vidas, né, e não tire essas vidas. E se você não souber como fazer isso, a gente, hoje o Brasil tem um canal, né, de ajuda, que eu queria que tu desse o número, que eu não me... É do CVV, é 188, né? 188. É um número que funciona 24 horas por dia. Qualquer pessoa pode ligar. Você vai ser atendido por alguém que está disponível para conversar com você. Então, o CVV é Centro de Valorização da Vida. É um número que está disponível. Eles atendem por mensagem, por chat, por e-mail. Eles usam tudo aí que a tecnologia mostra. E um outro número que é importante as pessoas saberem é o 192. É o número do SAMU, que você pode... Alguém em perigo, você pode pedir ajuda do SAMU. Às vezes as pessoas não sabem disso. Nós precisamos saber desses dois números. 188, 192. E aí, assim, a gente dissemina mais informação, conversa mais a respeito sobre isso, conscientiza ainda mais as pessoas. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. E se gostaram desse episódio e querem que a gente traga o Wagner novamente, deem sugestões de novos temas, de novas conversas, porque eu acho que é parte do que a gente faz como estudo, disseminar conhecimento, levar o conhecimento às pessoas, é de qualquer tipo de conhecimento. Wagner, mais uma vez, obrigada. Se quiser deixar uma mensagem final, fique à vontade. Eu diria para as pessoas que a vida ela é complexa e essa complexidade da vida ela exige de todos nós conhecimento. Alegria nós não conseguimos nas festas. A alegria tem que ser algo interno. Sim. Na festa a gente se diverte, sente prazer, mas é importante desenvolver alegria. Nós precisamos encontrar aquilo que nos motiva realmente, aquilo que nos faz sentir que a nossa vida tem sentido. Então eu diria para você assim, para quem vai nos ouvir, vai nos ver e vai repetir isso aqui, procure encontrar momentos onde você viva emoções positivas, onde você se sinta pleno, satisfeito, e se dê isso muitas vezes. Muito obrigada. E é isso. Nos encontramos no próximo episódio.